Até que ponto um médico acusado usava credenciais indevidas ou até falsas para impressionar suas pacientes e assim convencê-las para ir à mesa de cirurgia? Esses são nossos questionamentos e essas nossas apurações. O Dr. Pietro Petri faz questão de me mostrar certificados e cursos que o qualificariam para os procedimentos cirúrgicos. Será que de fato qualificam? Aqui está então o nome dela. Esse é o certificado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aperfeiçoamento e especialização em cirurgia plástica. Do ano de 90. Esse documento é verdadeiro? É verdadeiro. Foi a sociedade que me deu. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Mas por que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica diz que o senhor não é um cirurgião plástico? Porque foi em 95 quando nós acabamos, aí eles me deram esse título e eu fui para a Itália, fiquei 5, 6 anos na Itália para alguma técnica. Quando eu voltei, o meu nome não estava mais na sociedade. Perguntei por quê, eles me disseram que era por falta de pagamentos e que eu teria que fazer uma adequação para voltar à sociedade. Esse é o documento do Colégio Brasileiro de Cirurgia Plástica, tá? Que é uma outra entidade, onde para você entrar nessa sociedade, você faz uma prova oral e é analisado o teu currículo. Eles analisaram que o meu diploma da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é verdadeiro e eu passei e pertenço a essa sociedade. Tivemos acesso a 3 diplomas, um estágio em um hospital e 2 cursos realizados no Colégio Brasileiro de Cirurgia Plástica. Vamos atrás de respostas. Procuramos a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Segundo Luiz Humberto Garcia, esses documentos não são reconhecidos pela entidade, a única que o pode fazer. Doutor Luiz Humberto, quando se fala em cirurgia plástica, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é a única entidade realmente representativa? Sim, é a única entidade oficial reconhecida pela Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina. No país não existem outras entidades que sejam representativas? Não existe, Cabrini. O Dr. Pietro Petri é médico credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Não, não é. Nós temos aqui em mãos cópias de 2 certificados que são sempre apresentados pelo Dr. Pietro Petri aos seus clientes e foram apresentados para nós também. O primeiro é do Colégio Brasileiro de Cirurgia Plástica e o segundo é da Sociedade Brasileira de Medicina, Cirurgia Plástica Estética. Qual a representatividade? Nula. Não tem qualquer representatividade. A única entidade que representa oficialmente a cirurgia plástica brasileira é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, SBCP, reconhecida oficialmente pela Associação Médica Brasileira e pelo Conselho Federal de Medicina há cerca de mais ou menos 70 anos. Mas por que então as 2 mais importantes instituições médicas do país não reconhecem que o senhor é um cirurgião plástico? Não, o senhor conversou com a sociedade? Com o Conselho Regional de Medicina e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. As 2 instituições afirmam que o senhor não é um cirurgião plástico. Então, mas o Colégio Brasileiro de Cirurgia Plástica é outra entidade, eu sou membro dele também. E por que essas 2 primeiras instituições que eu citei não o reconhecem como tal? Não o reconhece, eu não sei por quê. Então eu preciso perguntar por que eles me deram esse título. Até que ponto a habilitação do Dr. Petri de fazer essas cirurgias pode ser questionada? Eu tenho que explicar uma coisa e é muito importante. Apenas pelo fato dele ser médico, ele já pode realizar todas essas cirurgias. Não há nenhum impedimento. Mas não tem o aval dessas instituições? Não precisa, ele tem o aval do Conselho Regional de Medicina, sim. Isso vai ficar demonstrado? Isso já está demonstrado em todos os processos. Tanto que não existe nenhuma decisão judicial que impeça o Dr. Petri de exercer a medicina. Inclusive, todas as liminares foram negadas, dizendo que ele pode sim exercer a medicina e fazer cirurgias estéticas. Os problemas do médico Pietro Petri com a justiça já vêm de longa data. Em 2002, o Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação questionando o acúmulo de cargos. Na época, Pietro era vereador em Piracaia, médico na Santa Casa e médico concursado do Sistema Único de Saúde. Em 2011, ele acabou condenado por improbidade administrativa. O senhor tem ciência dessas condenações? As condenações são políticas. No passado, quando me meti com a política, infelizmente, não percebi que não é
não é o meu caminho. Eu sempre queria o bem para uma cidade bem pequena, que eu moro em Piracaia, bem pequena, eu queria lutar pela cidade, mas infelizmente o sistema é podre, corrupto. 2 anos antes, Pietro recebeu uma condenação por falsidade ideológica. Segundo a Justiça, o médico tentou falsificar o prontuário de um paciente. Apuramos que atualmente há 13 processos no Tribunal de Justiça do Paraná e 13 denúncias no Conselho Regional de Medicina do mesmo estado, envolvendo o Dr. Pietro. O senhor teme ser condenado pelas acusações que fazem contra o senhor? A Justiça, meus advogados verão isso. O senhor tem algum tipo de temor? Não tenho temor, porque eu tenho a consciência tranquila do que eu fiz nessas pacientes. Problemas dessas pacientes de Curitiba, que sempre os meus advogados até acham estranho, é sempre a mesma história, não muda nada. O senhor acha que existe algo por trás disso? Com certeza, Cabrini. Absolutamente. Porque O você que não... seria exatamente? Meus advogados têm que responder, porque se eu responder, acho que eu ganho mais um processo. Levantamos ainda que outros 17 pacientes se sentem vítimas do Dr. Pietro, mas não pretendem entrar com uma ação, segundo eles, por medo de represália. O que mais abalou o senhor todas essas acusações, doutor? Interesses, Cabrini, de financeiros, porque não existe erro médico, Cabrini. É interesse, não, meu Deus, não tem uma coisa ali, puxa vida, Pietro, tá torto aqui, tá errado aqui. O médico também pode sofrer outras sanções, já que também é denunciado por se apresentar como cirurgião plástico. É verdadeiro. Mas para que fique bem claro, doutor, o senhor tem especialização em cirurgia plástica? Eu fiz a residência em cirurgia plástica. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o que eles me deram não é válido. Mas eu faço há 30 anos a cirurgia estética. As pessoas que o acusam, doutor, afirmam que o senhor apresenta esse carimbo aqui. É correto isso? Esse carimbo foi retirado em 2018 e ficava só no hospital, quando o próprio CRM mandou retirar. A gente só usa o CRM, só o número do CRM. Esses atestados e receituários foram anexados aos processos. São documentos que mostram que o médico usava carimbos com a especialidade em cirurgia plástica, o que é ilegal do ponto de vista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O fato do Dr. Pietro Petri ter usado esse carimbo onde consta a informação cirurgião plástico significa exatamente o quê? Significa uma infração, né? Ele está infringindo o Código de Ética Profissional. Ele não pode anunciar especialidade para a qual ele não tem o efetivo registro. Ele não pode definitivamente dizer que ele é, de fato, cirurgião plástico. Ele não pode anunciar isso, mesmo que seja num simples carimbo. O senhor reconhece que fazia algo indivíduo? Não é indivíduo, porque Como é que o senhor classifica? Cirurgia plástica poderia colocar, não poderia colocar cirurgião plástico. Mas o senhor fazia isso? Não fazia isso. Quem é o Dr. Pietro para a senhora? Dr. Pietro é um médico que ele acabou com o meu sonho. E hoje vocês querem respostas? Ah, com certeza. Sei. Ele vai ter que arder com as consequências aí. Que respostas vocês procuram? Se ele tiver errado, ele vai pagar, né? Vai ter que pagar pelo erro que ele fez. Mas ela vai estar sempre com vocês. Sempre. Muito obrigado pela entrevista. Esses são os fatos devidamente investigados. Essas as acusações e essas as explicações do Dr. Pietro Petri. Ao jornalismo cabe o questionamento. O julgamento fica com a sociedade e, principalmente, com os órgãos competentes.